análises que nós fizemos aí dessa etapa, né, foi a análise de correlação. A gente fez essa análise no sentido de otimizar, né, a seleção, porque quando os caracteres são correlacionados, né, a gente pode selecionar aqueles, por exemplo, mensurados com maior dificuldade de forma indireta, né, por uma característica que, caso correlacionada com ela, seja de mais fácil mensuração, e também a informação da correlação entre caracteres será utilizada na análise dos componentes principais. Então, a gente fez isso aí, né? A gente mediu a associação, né, linear entre duas variáveis, e aí a gente utilizou nessa análise o coeficiente de correlação de Pearson, e aí só para fazer essa revisão, né? O coeficiente de correlação ele é adimensional, né? Varia entre -1 e 1. E o sinal não muda o grau de dependência entre as variáveis, mas apenas o sentido da variação. Às vezes você tem uma correlação positiva, às vezes você tem uma correlação negativa, né? E um coeficiente de correlação igual a zero, ele não implica na falta de relação entre duas variáveis, apenas reflete a ausência de relação linear. Então, só essa revisãozinha aqui, para poder a gente colocar todo mundo no mesmo nível de informação, né? Quem não estava lembrando aí o que era correlação, de quanto varia, né? Então tem essa possibilidade aí de rever. E aí, essa correlação de Pearson ela é paramétrica, né? Mas tem as correlações não paramétricas. Por exemplo, no coeficiente de correlação de Pearson que a gente estava falando, né, ele deve ser utilizado quando os dados pareados seguem distribuição normal. Tem como a gente testar isso, né? Nessa aula aqui a gente não vai testar, mas tem essa possibilidade. Em aulas anteriores eu já até fiz isso, posso disponibilizar para vocês. Quando os dados pareados não seguem a distribuição normal, devemos quantificar a associação, aí tem os métodos, né? De Spearman e de Kendall. Então tem essas possibilidades aí. E nós devemos estar atentos a elas. Só uma representação, né? Que dá esse tipo de correlação, ó, você tem positiva, né? Entre 0 e 1, próxima de 1 aqui, ó, correlação linear, próxima de 0, né? Aí tem aqui a correlação próxima de -1, né? Só que no caso ela é negativa, então fica decrescente. Vamos observar aqui o que foi que aconteceu no nosso banco de dados, né? Aqui esse primeiro figura aqui, ó, essa figura aqui representa a correlação entre os caracteres em farva verde, né? A gente trabalhou os 3 acessos, como eu disse anteriormente, e as 5 características, ó. Então aqui a gente observa que o comprimento ele foi muito correlacionado aqui com o peso de vagem, né? Com o peso de grãos por vagem, né? Também. Ó, o peso de grãos por vagem e o peso de 100 grãos foi muito relacionado. Bem, nesse caso aqui, ó, o que a gente observa que todas as características foram correlacionadas positivamente. Aqui nesse lado da figura a gente pode observar aqui, ó, essa correlação aqui, ó, 0,94, distribuição dos dados e a relação entre as variáveis, né, e assim por diante. Ó, essa figura aqui denota uma correlação não tão alta, né, ó, como essa. A gente pode olhar aqui, ó, número de grãos por vagem e peso de 100 grãos. Número de grãos por vagem e peso de 100 grãos. Ó. Número de grãos por vagem e peso de 100 grãos, 0,26. Nessa figura ela é bastante ilustrativa, né? Mostra um pouco da distribuição dos dados, a relação aqui entre elas, né? Uma gráfica e o valor dela. Então, o que a gente observa? Né? A gente observou que no caso dos caracteres, né, que foram avaliados para a farva verde, eles foram todos correlacionados positivamente. E quando a gente utilizou 9 características em 14 acessos, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, ó, que
houve também correlação positiva, né? Mas também houveram correlações negativas, né? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um valor que talvez seja mais legível para vocês, ó, largura de vagem e produtividade. O que a gente observou? Que quanto maior a produtividade, menor a largura de vagem. Por quê? Porque a correlação entre elas é negativa, né? Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Todas essas de verde são correlações negativas. É porque ficou, nesse tipo de figura ficou muito pequena. Aqui também dá para ver pelo gráfico. Se você olhar aqui, ó, número de vagem e produtividade, a correlação positiva. Número de vagem, produtividade. Agora, se você olhar o peso de 100 gramas e a produtividade, ó, já tem o sentido decrescente, então é negativo. O que a gente observa aqui? Nós observamos, né, correlações positivas e negativas. Tudo bem? Então, quanto maior a produtividade, menor o peso de 100 gramas, né? É como se os indivíduos mais produtivos eles têm grãos menores, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção para as duas correlações, tanto para a fava verde quanto para a fava seca, é que existem tanto correlações significativas quanto não significativas. Ó, não tem asterisco aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Tivemos várias correlações significativas, né? E algumas não significativas. O que é que isso aí quer dizer, né? Quer dizer que não há correlação linear entre as variáveis, mas pode existir outro tipo de correlação, no caso, né? E aí eu fiz questão de colocar aqui que é um parágrafo todo, né? Eu só subdividir para facilitar a leitura do livro de Dias e Barros, 2009, né? Então, eu vou até ler, inclusive. O teste de significância do coeficiente de correlação é dependente do tamanho amostral. Logo, um amplo conjunto de dados pareados pode apresentar coeficiente de correlação significativo, mesmo que tal coeficiente seja de baixa magnitude, né? Ele vai explicar. Ó. Assim, por exemplo, com 10 dados pareados, valores de correlação acima de 0,63 são significativos a 5% de probabilidade. Se aumentarmos em 10 pares o tamanho amostral, ou seja, 100 dados pareados, valores de correlação acima de 0,19 já serão significativos, ao mesmo nível de probabilidade. Ou seja, né, quanto maior a quantidade de dados pareados, né, vai aumentar a chance dessa correlação ser significativa, né? E por este motivo, muitos pesquisadores optam simplesmente por apresentar o valor da correlação, sem se preocupar em processar e apresentar a significância, tudo bem? Então, alguns autores, né, no caso aqui não, a gente trabalhou com 14 pares, né, de correlação, aqui com 13 e aqui com 14. Talvez se a gente tivesse trabalhado com mais pares de correlação, essas correlações aqui, ó, 0,53 seria significativa. Então, por isso que alguns autores representam somente desse modo aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, o que está de vermelho é correlação negativa, o que está de azul, correlação positiva. E aí, ó, quanto mais escuro o azul, mais forte a correlação. Quanto mais escuro o vermelho, mais forte a correlação. E o inverso também, ó. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, ó, produtividade e largura de vagem. Ó. É uma correlação negativa e alta. Se a gente olhar aqui, ó, produtividade, né? Menos 0,63, tudo bem. Vamos olhar outra aqui, ó. Um forte aqui, ó. Peso de vagem e peso de 100 gramas, né? Ó. Peso de vagem e peso de 100 gramas, ó. 0,95, né? Nós fizemos também para a fava verde, ó, todas as correlações são positivas, então todas elas são azuis aqui. Tudo bem, pessoal?